Olá, sou o professor Guilherme Almeida, estamos aqui com o professor Brendo Oliveira e nós queremos falar para vocês sobre um novo hall de possibilidades relacionadas à oferta de disciplinas isoladas. Para quem não sabe ou ouviu isso em algum lugar, tem sido muito comentado, né, sobre a oferta de disciplinas isoladas. Algumas instituições estão oferecendo, né? Talvez você já tenha visto algum anúncio e nós queremos explicar para vocês, viemos aqui, né, professor Breno, para Exatamente. explicar em que contexto uma disciplina isolada é oferecida, como que isso funciona, qual que é a base legal e por que isso pode ser a solução para você concluir o curso que às vezes você ficou faltando algumas disciplinas, o curso nem existe mais, não é isso, professor? Exatamente. E aqui você tem uma oportunidade de fazê-los, né, cursar essas disciplinas que às vezes faltaram na integralização do seu currículo e fazer isso numa instituição de alta credibilidade, que é a Faculdade do Futuro. Nós, para quem não nos conhece, nós estamos aqui em Manhuaçu, leste de Minas Gerais. Somos uma instituição que já ultrapassou aí a segunda década. Nós temos 22 anos, né? Quase um quarto de século aí de Isso aí. excelência. E inúmeros cursos que a gente oferece aqui, né? São mais de 18 cursos. 18 cursos. Resumindo aqui e tentando passar um panorama geral para vocês, vamos lá com o professor Brendo Oliveira, que é diretor acadêmico e vai explicar para vocês por que cursar uma disciplina isolada na Faculdade do Futuro pode ser uma grande solução. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, professor Guilherme, da gente esclarecer, trazer informação de qualidade aí, porque às vezes as pessoas elas vão se valendo de alguns anúncios sensacionalistas, né? A gente já falou aqui em outros vídeos a respeito disso. E na verdade, essa novidade que são as disciplinas isoladas, elas já não são tão novas assim. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos seus artigos 44 e 50, ela já regulava, né, anti-marco regulatório, né, há muito tempo, desde a década dos anos 90, a questão da oferta de disciplinas de graduação para quem tiver condições de cursá-la. E aí, na verdade, o que que acontece? Esse já é um direito que era assistido e, assim, as pessoas não entendem, e aí Já estava previsto na Lei de já, Diretrizes e Bases da muito Educação. tempo, nesses dois artigos. E agora ele foi regulamentado pelas séries mais recente, né? Isso, na verdade, o que a Séries fez, professor Guilherme, foi deixar as coisas mais claras, o óbvio que precisa ser dito. Porque é o Compreendi. seguinte, vamos supor, todos os cursos, inclusive todos os cursos da Faculdade do Futuro, né, que você for lá no EMEC, que é o portal público dos cursos, aparece quantas vagas são autorizadas para aquele curso. Né? Mesmo que o curso já seja reconhecido, aparecem assim, as vagas autorizadas. Então vamos supor que um curso, por exemplo, de ciências biológicas, ele tenha 100 vagas anuais. Então, a cada ano, você pode receber 100 alunos para o curso de ciências biológicas. E cursar disciplinas isoladas. Isso. E aí o que que acontece? Quando você cadastra uma turma, essa turma vai ter um conjunto de disciplinas. Então eu tenho 100 vagas para cada uma das disciplinas. Caso eu não consiga ocupar as 100 vagas, por exemplo, não tenho 100 pessoas que tiveram disponibilidade de fazer o curso inteiro, eu posso usar as vagas que ficaram ociosas. Algumas instituições usam Interessante. vagas Agora você me fez ociosas. lembrar, professor. Eu estudei na UFMG, fiz letras lá. E lá, agora eu me recordei, tive um lampejo aqui e me recordei lá quando havia oferta de disciplinas isoladas. Exato, Isso no início dos anos 2000. Então não é exato. uma coisa nova mesmo, não. Não, esse conceito ele não é Aí novo. tinha pessoas que às vezes nem eram alunos da UFMG, mas que tendo essa disponibilidade, eles se inscreviam e Exato. faziam uma disciplina isolada. Eu vou te dar um exemplo. Eu estudei no UFV, Federal de Viçosa, e eu sempre tive interesse pela língua francesa. E eu peguei uma disciplina isolada na graduação, a disciplina de LET 120, que era do LET por causa do código de letras, né? Que Sim. era a disciplina de língua francesa. Eu fiz uma facultativa sob a forma de disciplinas isoladas ou vagas ociosas, como no UFV é chamado. Então isso não é um conceito novo, Então, né? A gente resumindo, significa que um aluno que estuda em outra instituição, seja em Manhuaçu, seja em qualquer cidade do Brasil,
ele poderia, se ele atender as condições e Isso. tiver a vaga disponível, ele poderia cursar uma disciplina que ele precisa para integralizar o currículo. Exatamente. Ou que ele E tenha a vontade de faculdade de fazer. origem dele reconheceria essa disciplina ou o currículo seria integralizado na faculdade do futuro? Esse é um ponto muito importante, professor Guilherme. É importante que você que está assistindo tenha convicção disso, porque a gente precisa trabalhar com a verdade. Isso diz respeito à autonomia da instituição. A lei, ela não prevê a questão de a instituição dever aceitar ou não. Isso está dentro do que a gente chama de autonomia da IES. Então, toda vez que um aluno nos procura para fazer disciplinas isoladas de graduação, eu deixo muito claro para ele que eu acho que assim, a gente tem que trabalhar com honestidade, com o que é correto. Claro. Nossos cursos são reconhecidos pelo MEC, inclusive com notas altas, né? As disciplinas isoladas da Faculdade do Futuro, ao final, o aluno recebe o histórico referente àquela disciplina que ele fez, histórico oficial, como se fosse, né, um aluno de outros cursos, com a diferença que o histórico dele é E reduzido. esse documento pode ser aceito no Brasil inteiro, Ele tem validade, assim, o aluno em cursou aqueles território créditos, nacional. todo o território nacional, porque o curso é reconhecido no âmbito do Sistema Federal de Avaliação da Educação Superior. Perfeito. Então, assim, nós emitimos a certificação e o histórico legítimo. Cabe a outra instituição, a instituição do aluno, aceitar ou não, com base no inventário, na carga horária. Então, nós esclarecemos isso muito bem para o aluno antes dele fechar a disciplina isolada. Confira com a sua instituição se eles aceitam, porque as normas que regem, professor Guilherme, são basicamente as mesmas de aproveitamento de disciplina. Vamos supor que você fizesse letras no Ah, FV e transferisse entendi. Então para é a prudente FMG. a pessoa conferir na instituição em que ela objetiva a obtenção de título, se está tudo Exato. ok, para evitar uma surpresa. Exato. E para não falar que nós não avisamos, ou para não falar que a gente agiu de uma maneira Perfeito. Então, deletéria, essa é a não é. forma correta de fazer. Exato. E uma outra pergunta que talvez as pessoas queiram saber melhor é o seguinte: e se uma pessoa quiser, eu, não s- eu tenho vontade de fazer uma disciplina do curso, né, de determinado curso, Sim. para conhecer mais, ou para aprimoramento pessoal, para enriquecimento intelectual, ela poderia fazer, independente de usar isso para integralizar um currículo? Depende. Aí eu vou explicar assim, não é complicado, professor Guilherme, mas é basicamente o seguinte. A disciplina isolada, acho que a gente já entendeu aqui, que ela funciona da mesma forma que o curso. Então, por exemplo, se você já está no ensino superior, você é um aluno de direito, por exemplo. Você precisa ser um aluno de graduação? Se você não for, você tem que ter o ensino médio completo, você vai ser submetido a um exame, tipo um vestibular. Tem que ter Ah, um processo seletivo. compreendi, mas é possível. É possível, dependendo do que a gente chama de percurso formativo. É por isso que a gente precisa Ah, dos tá. colegiados e Isso vai ser apreciado Exato. caso a caso. Por exemplo, eu sou um aluno que sempre quis fazer, sei lá, paisagismo na arquitetura, aí coordenação, colegiado, aquele curso, eu acho que é razoável fazê-lo. Agora, eu não posso ir na enfermagem, por exemplo, sem a bagagem necessária, fazer uma disciplina de Muito semiotécnica, específica, né? Não vai ter uma coerência. ou de E técnica cirúrgica essa veterinária. coerência pedagógica, é, ela, ela faz, ela é imprescindível, né? Então, existe um grupo de professores, coordenadores que avaliam isso. Exato. Aí é o seguinte, é importante também entender isso. Por quê? Por que que deu esse grande destaque, professor Guilherme? Sendo bem sintético, acho que isso vai esclarecer muitas coisas para as pessoas. Por que que hoje deu esse hype das disciplinas isoladas? Tá todo mundo falando sobre isso, anunciando. Porque o novo marco regulatório, que saiu agora com o decreto 12.456, de 20 de maio, né, e as portarias 381, 385 Uhum. e as suas respectivas notas técnicas, né, e a portaria 506, a mais recente, é, trouxeram a centralidade do conceito de unidade curricular. Por quê? Porque a partir de agora, cada curso vai operar dentro de uma determinada regra. Então, direito, psicologia e enfermagem, agora tem regras específicas. Os cursos de licenciatura e saúde, de modo geral, farmácia, pedagogia, educação física, bacharelado, vão funcionar de outra forma. E os demais cursos também vão operar com uma terceira forma. Então,
a centralidade aqui da unidade curricular, que é o mesmo, é o sinônimo de disciplina, trouxe à tona essa questão de disciplinas isoladas, porque, por exemplo, o curso de administração faz estatística e enfermagem também. Só que Uhum. agora são duas normas do MEC. Então, por isso que veio à tona essa questão da disciplina, entendeu? E deixa eu te perguntar, no caso da Faculdade do Futuro, existe um portal, um site onde o aluno entra e ele pode verificar lá o catálogo de disciplinas? Como que funciona Sim, isso? conforme as notas técnicas do Ministério da Educação, essa nota técnica 5 da série, né, a mais recente, que meio que explicou o que tem que ser feito, como tem que ser feito, de que forma, fica muito claro, primeiramente, a instituição vai tornar público, por meio de edital, um documento que explicita as vagas que o MEC autoriza para aquele curso e aquelas respectivas As disciplinas, que estão disponíveis. as que foram ocupadas que estão disponíveis. Então, o aluno pode acessar, inclusive, o link que vai estar E aqui aí e abaixo, lá ele vai ver as se disciplinas existem de... vagas disponíveis numa determinada disciplina que ele tem interesse, Sim, correto? E exato. depois disso, vai haver uma avaliação Esse aluno, ele manda, feita por um professor, pela equipe pedagógica. ele vai preencher o formulário que está aqui abaixo, vai anexar os documentos dele, conforme, por exemplo, nós vamos verificar a veracidade da instituição, se a instituição que ele vem é reconhecida no MEC. Então, tem esse trabalho de triagem que é feito pela secretaria acadêmica, e depois também tem de ser divulgado em edital, igual mesmo exame vestibular, quem foram selecionados. Então, não Perfeito. pode ser uma coisa avulsa, assim, tipo, quem quer fazer dependência modular, assim, tem de haver uma explicação, assim, porque entenda o seguinte, professor Guilherme, o Ministério da Educação, ele nos autoriza ofertar 100 vagas, ok? E aí, por exemplo, se eu tenho uma disciplina de cálculo 1 e eu tenho 100 vagas, e além dos meus alunos, vamos supor, uma turma de 80, eu aceito mais 30 alunos de disciplinas isoladas, eu estou incorrendo que a nota 5 fala que são oferta de vagas não Isso não autorizadas. pode ser desculpa para você aumentar o número de vagas autorizadas. Por isso que uma instituição responsável nesse tratamento, como é a Faculdade do Futuro, faz muita diferença. Exato, Porque aqui a ideia é respeitar isso ipsi literis, né? exato. Então, Sem transtorno para o aluno, né, professor isso, Guilherme? porque depois não adianta, né, o aluno vir a ter problemas com isso. Exato. E a nossa credibilidade também Porque tem a fica. rastreabilidade, o compliance, a transparência, né, a divulgação da informação, tudo isso está em jogo. Exatamente. E o aluno também, a gente até recomenda, né? Recentemente eu tive uma procura para uma disciplina de cálculo 2 inclusive, é, e aí o rapaz, né, que procurou, ele falou, eu vou olhar com o meu orientador, com o meu professor lá. Então eu falo, por Perfeito, favor, olha, perfeito. é Para importante. que haja um processo transparente, né, Exato, porque esse processo é legal. e com um nexo saudável. Sim, Outra coisa, então nós vamos colocar aí no link, no vídeo para vocês e na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem o nosso portal de oferta de disciplinas isoladas. Então, você que às vezes está precisando cursar uma disciplina, nesse momento ela não está sendo oferecida na sua instituição de ensino, ou e deu conflito de horário, como deu, tem às vezes aí na às sua vezes instituição de deu origem. conflito de horário, você não conseguiu fazer, você tem essa opção. Um Claro, caso que nos procura também, desculpa até interrompê-lo, professor Guilherme, mas isso é o que mais acontece. Vamos supor, uma matéria igual geometria analítica e álgebra linear, um exemplo, que é uma matéria que geralmente a pessoa reprova mais de uma vez. Em algumas instituições, tem um número X de reprovações que você pode ter, senão você é jubilado. Então, esse aluno, para não ser jubilado, às vezes ele não conseguiu se identificar com a metodologia, ou trava um professor, ele conversa lá, se houver a disponibilidade, ele tenta fazer de uhum, forma isolada e depois tenta fazer o aproveitamento. é, eu- Entende? perfeito. E é sempre importante ter essa comunicação com a instituição de origem, para que você não tenha uma surpresa, né, ou uma frustração de fazer um esforço e aquilo. Mas normalmente, em se tratando de uma instituição bem intencionada, que respeita a legislação, isso pode ser feito sim, e com uma instituição de credibilidade nessa parceria, que né, é o caso da Faculdade do Futuro, Sim. isso pode ser feito e funciona muito bem. Então, pessoal, você que tem essa necessidade hoje, que você tem esse interesse, então o mercado de disciplinas isoladas,
e a Faculdade do Futuro se coloca como uma instituição pioneira nessa oferta, né? Nem vou dizer pioneira, porque como a gente falou, isso é uma coisa que já existe há muito tempo, mas nesse momento, acho que não são algumas instituições que estão se organizando de uma forma mais profissional É, e sistematizada para que essa oferta aconteça de uma forma a atender com qualidade o alunado, né, em todo o território nacional. inclusive, isso é muito importante. Hoje nós temos um grande número de disciplinas isoladas e uma grande quantidade de áreas do conhecimento. Por quê? Porque nós, com o reconhecimento de todos os nossos cursos EAD, a gente procurou, antes de crescer, inchando e de qualquer maneira, a gente procurou desenhar os Esse é um passos. ponto interessante, professor. Quer dizer, então, que tanto para a modalidade presencial quanto para a modalidade EAD ou semipresencial, é possível cursar Sim. essas disciplinas, independente da modalidade de ensino do aluno. Não, na verdade, vai depender do curso que ele faz de origem. Então, assim, ele Porque, pode por fazer com exemplo, a gente as três. se for presencial, ele tem uma carga horária máxima, que ele pode Exato. fazer dessa forma. Isso, 30%, por exemplo, ou E se for aí, permitido. se for permitida, por isso que precisa ter essa comunicação, né? Exato, a gente precisa saber qual que é o curso de origem, porque aí eu vou recomendar. Porque ele fala assim, eu quero porque fazer senão vai falar assim, ó, não é recomendável que você faça. Exato. Por exemplo, é um Perfeito. aluno de odonto, vou dar um exemplo, ou um aluno de medicina, e ele fala assim, eu preciso fazer citologia e histologia. Se eu não souber que é um desses cursos, ele pode querer fazer nas ciências biológicas, dentro da carga horária EAD permitida do curso de biológicas. E aí o que acontece? A Não se instituição aplica a medicina, não se aplica ao odonto, não se odonto. aplica a outros cursos, né? Exato. E aí o que que vai acontecer? Ele vai falar, a faculdade do futuro me prejudicou. E isso a gente de forma alguma quer. A gente quer entender e resolver o seu caso. Perfeito. Eu acho que isso é o Eu mais acho que essa é uma importante. dúvida bem importante, né? É, Saber a aplicabilidade desse tipo de disciplina no seu currículo. sim, Porque cada currículo é de uma forma, cada instituição trabalha, às vezes, com suas especificidades. Claro que tem as normativas do MEC, e, por exemplo, determinado curso até 30% pode ser EAD, e aí dentro dessa margem poderia-se cursar uma disciplina, mas tudo tem que ser muito bem conversado e exato. acordado, e a gente está aqui para dar essa orientação. E eu tenho uma última dúvida, professor, Claro. porque a gente também tem pessoas aí que nos seguem, que às vezes estão fora do Brasil, falam português, né, compartilham conosco a língua portuguesa, Sim, né, claro. pessoas que estão às vezes em Portugal ou qualquer outro lugar, mas são falantes da língua portuguesa, às vezes no continente africano. Uhum. Essas pessoas, Aí eu vou entrar também num outro assunto que é a internacionalização. Legal. É, é possível ela pleitear uma vaga de disciplina isolada? Bom, a título de experiência e certificação, sim, porque a mesma, para o MEC, para o Ministério da Educação, havendo o Uhum. requisito de diploma É, de ensino médio ou porque o equivalente. diploma brasileiro não necessariamente ele vai ter uma validade em outro país, mas O estrangeiro no Brasil tem que passar pela validação da plataforma Carolina Bore. E aí eu não posso dar essa e resposta. se o estrangeiro quiser, a título de enriquecimento, de falar, eu cursei uma disciplina numa instituição brasileira? Esse é um excelente ponto, professor Guilherme, que é o seguinte, a diferença que às vezes o aluno não entende de certificado para diploma. O diploma, ele outorga grau num nível acadêmico. Nesse Agora, caso, nós estamos falando, nesse caso de uma específico, certificação. uma certificação. Exato. O que Então, pode ser interessante para o currículo, claro, correto? por exemplo, se eu fiz um curso na Harvard Business Review, por exemplo, né, ofereceu ali, eu estava lendo revista, eu vi um curso ali de editoração, ou fiz alguma coisa, se fosse um diploma de pós-graduação ou de graduação, eu teria de validá-lo, mas uma certificação internacional, se eu chego, chancela, com uma validação, tem muito valor, né, uma É, formação internacional tem muito valor. nós temos aí, já tivemos, inclusive, né, aqui na Faculdade do Futuro, alunos de Angola, Exato, que também falam a língua portuguesa, né, assim como nós, exato. nossos irmãos lusófonos, Exato. E tem uma série de mecanismos, a protocolos, né? Moçambique. São Tomé, tem vários países. Então, é um diferencial, né?
É um diferencial. E outra coisa, além de tudo isso, professor Guilherme, a extensão ela é um conceito internacional. A questão tem até Perfeito. tem um vídeo nosso, assim, a gente fala da modalidade aquele vídeo do bullying. É, há muito tempo nós produzimos, ele entra em uma modalidade que é a modalidade informativa. Sim, E tem o outro que é o modelo inglês, que é de prestação de serviço. E tem um outro que é assistencialista. Então, cursos de extensão têm validade, são conhecidos internacionalmente. E eles também computam como creditação de ensino superior. Então, é então importante fazer perfeito. isso. Então, é uma forma também do aluno conhecer a nossa instituição, saber um pouco mais. Eventualmente, se ele quiser vir para o Brasil cursar, né, uma graduação, né, ele poderia se submeter ao processo seletivo. Acho que tem alguma Exato. especificidade, com certeza, mas ele poderia eh, tentar atender os requisitos, né, para poder fazer. Igual já tivemos alunos estrangeiros, né? Sim, na verdade, o processo é até bem simples. Se ele vier para o Brasil e fizer todo o cadastramento necessário para regularização dele enquanto cidadão, regularização civil, o ato de inserção dele na instituição, no âmbito do curso, é muito simples, né? Assim, até a questão do CPF, aí, pelo passaporte, o equivalente, muito simples. Então, assim, Excelente, excelente. Então, pessoal, fica aqui a nossa apresentação sobre esse novo portfólio de disciplinas. e o esclarecimento, né, professor Guilherme? Isso. E aí você que faz uma graduação, seja EAD, seja semipresencial, seja é, é, presencial, né, desde que atendida as questões da sua instituição de origem, as questões que o Ministério da Educação, né, através das suas inúmeras regulamentações, preconiza, você pode contar com a gente e ter a Faculdade do Futuro como um valioso recurso para que você consiga se organizar, completar a sua formação com qualidade, né, professor? Exato, e é Porque a gente importante. não quer também que oferecer uma solução que não vai agregar aí na formação de alunos. Eu sempre reforço isso bem rápido. Não é porque é dinâmico e acessível que é fácil. Cálculo é Isso, cálculo, né? Haverá prova. É importante mencionar, haverá um instrumento avaliativo. Então não é um facilitismo, você não está comprando a é, disciplina. É uma possibilidade de acesso. Que, quando perfeito. levado a sério, só tende a ser Isso. só E o sucesso. acesso, de fato, é uma diretriz até de política educacional do país. Ele tem que ser ampliado, ele tem que ser facilitado no sentido do acesso mesmo. Mas, assim, o esforço de conseguir, isso aí faz parte, né? Não tem como. Cabe ao aluno, né? Cabe a você que vai ter que estudar, correr atrás. Exato. E porque o conhecimento só é possível assim, né? Não tem outra forma. É, ninguém adquire conhecimento senão através do esforço e da dedicação. Sim. Então, e isso é bom para o próprio aluno. Então, não tem contraindicação, né? Não. Inclusive, só para finalizar mesmo, eu falo por experiência própria como aluno. Eu não é nem papo de vendedor que a gente fala, né? Eu consumi na graduação uma disciplina isolada para poder integralizar minhas horas de atividades Para complementares. enriquecimento do currículo é interessante também. Sim, porque é relativamente acessível, os cursos de idiomas estavam assim, bem mais caros e o valor é um valor bem acessível. E aí foi possível fazer isso, eu aproveitei minhas horas complementares também, então eu falo com experiência de quem fez como usuário dessa possibilidade e é muito bacana, eu recomendo demais. Então, você aí que é aluno de qualquer curso, né? Uma engenharia, um curso na área de educação, né? Biológicas. Biológicas, humanas, e eventualmente, às vezes, acontece uma outra coisa também, professor. Às vezes o curso está em extinção É, naquela instituição que o aluno estuda. Então já não está tendo oferta de disciplina, ficou complicado para o aluno que tinha se afastado, tinha, por N motivos, tinha trancado e precisa retomar para finalizar. Então é muito difícil, às vezes, é. conseguir fazer isso. E essa pode ser a ferramenta certa, né? Exato. Ou o que é pior, o curso foi extinto, e aí você tem aquele monte de disciplinas integralizadas concluídas e não sabe que caminho seguir. Às vezes é muito comum isso. Ficou faltando só as Pode disciplinas ser tais, tanto tais porque e a tais. faculdade encerrou, o curso foi encerrado, Houve unificação. é mais comum, inclusive, né, o curso ser encerrado, Sim, às vezes por falta de demanda,
N motivos, Ou né? por extinção voluntária, né? A instituição não quer ofertar aquele curso mais, né? Inclusive, quando mudou o marco regulatório, nós tivemos a possibilidade de escolher os cursos não autorizados ofertar no EAD, se a gente queria continuar com eles ou abrir mão. E Perfeito. é isso. Então, independente se você cursa EAD, semipresencial, presencial, é, em qualquer instituição em território nacional, é, teoricamente, né? E eu falo teoricamente porque precisa ter E as condições previstas uma em análise editais. preliminar, para que haja um endosso e uma aprovação para que você consiga cursar uma disciplina isolada na Faculdade do Futuro. Sim. Você que não nos conhece, igual eu expliquei, nós somos uma instituição consagrada aqui no leste de Minas, é, inúmeros alunos que já formaram com a gente hoje são destaque nacional e tem até atuação internacional. A Faculdade do Futuro é uma faculdade que veio para fazer a diferença Exato. no mercado do ensino superior e com uma forma de trabalhar muito diferenciada. Então, você que nos acompanhou até aqui tem interesse nisso, acesse o site, lá O edital. tem um botão lá para entrar em contato, Claro, tem o formulário, né? Que assim que você preencher o formulário de interesse, a nossa equipe vai entrar em contato com você. E também tem o nosso WhatsApp, né? Está vinculado ao nosso site oficial, porque precisa. para tirar dúvidas. E tem que ter também a identificação do EMEC, conforme Perfeito, determinação. Então, perfeito. você tira todas as suas dúvidas lá. E leia o edital, porque se houver muita concorrência para aquela vaga, igual nós falamos, elas são limitadas. Então, aproveite a oportunidade, porque eventualmente pode ser que a gente tenha de Fazer uma triar uma seleção, né? seleção. Perfeito. Então é isso, pessoal. Ficou interessado? Só clicar aí no link e seguir com a gente. Muito Excelente, obrigado. pessoal. Esperamos vocês aí. Valeu!